19. A cidade de Elantris resplandecia. Até as pedras brilhavam, como se cada uma tivesse um fogo interior. As cúpulas destruídas haviam sido restauradas. Suas superfícies lisas como cascas de ovo floresciam por toda a paisagem. Finas torres apunhalavam o ar como lanças de luz. A muralha já não era mais uma barreira, pois seus portões estavam abertos constantemente. Existiam não para proteger, mas para dar coesão. A muralha era parte da cidade de algum modo, um elemento essencial do todo, sem o qual Elantris não estaria completa. E entre a beleza e a glória estavam os elantrinos. Seus corpos pareciam brilhar com a mesma luz interior da cidade. Sua pele era de um luminoso prateado suave, não metálico, apenas puro. Seus cabelos eram brancos, mas não grisalhos sem vida, e amarelado dos anciãos. Era como o branco ardente do aço esquentado a temperaturas extremas, uma cor livre de impurezas, um branco potente, concentrado. O porte deles era igualmente surpreendente. Os elantrinos moviam-se pela cidade com um ar de completo controle. Os homens eram bonitos e altos, mesmo os mais baixos entre eles. E as mulheres eram inegavelmente belas, incluindo as feias. Não tinham pressa, passeavam em vez de andar, e eram rápidos em saudar aqueles que encontravam. Havia um poder neles, no entanto, irradiava de seus olhos e sublinhava seus movimentos. Era fácil entender por que esses seres eram adorados como deuses. Igualmente inconfundíveis eram os Aeons. Os antigos glifos cobriam a cidade. Estavam entalhados nas paredes, pintados nas portas e escritos nos letreiros. A maioria era inerte, simples marcas, em vez de runas com propósitos misteriosos. Outras, no entanto, continham energia. Por toda a cidade erguiam-se grandes placas de metal entalhadas com Aeon Tia, e, de vez em quando, um elantrino se aproximava desse lugar e colocava a mão no centro do caractere. O corpo do elantrino flamejava e então desaparecia em um clarão circular de luz, e instantaneamente transportado para outra parte da cidade. Em meio à glória estava uma pequena família de Kay. Suas roupas eram finas e elegantes, suas palavras eram educadas, mas suas peles não brilhavam. Havia outras pessoas normais na cidade, não tantas quanto elantrinos, mas mesmo assim um bom número. Isso consolava o menino, que lhe dava uma referência familiar. O pai entregava o filho apertado, olhando ao redor com receio. Nem todo mundo adorava os elantrinos. Alguns eram desconfiados. A mãe do menino segurava o braço do marido com dedos tensos. Nunca estivera em Elantris, ainda que vivesse em Kay há mais de uma década. Ao contrário do pai do menino, ela estava mais nervosa do que receosa. Estava preocupada com a ferida do menino, ansiosa como qualquer mãe ficaria com um filho próximo da morte. De repente, o menino sentiu a dor na perna. Era cegante e intensa, espalhando-se a partir da ferida purulenta e do osso destruído em sua coxa. Caíra de um lugar alto, e sua perna tinha batido com tanta força que o osso estilhaçado atravessara a pele. O pai contratara os melhores cirurgiões e médicos, mas todos foram incapazes de deter a infecção. O osso fora ajeitado o melhor possível, considerando que havia sido fraturado em pelo menos 12 partes. Mesmo sem a infecção, o menino mancaria pelo resto de seus dias. Com a infecção, a amputação parecia o único recurso. Em segredo, os médicos temiam que fosse tarde demais, inclusive para essa solução. A ferida estava bem no alto da perna, e a infecção provavelmente se espalhara pelo torso. O pai exigia saber a verdade, sabia que o filho estava morrendo, e por isso fora a Elantris, apesar de toda uma vida de desconfiança em relação aos deuses da cidade. Levaram o menino a um edifício apopado. Ele quase esqueceu a dor quando a porta se abriu sozinha, deslizando para dentro sem um único som. Seu pai parou abruptamente no umbral, como se estivesse reconsiderando suas ações, mas a mãe o puxou com insistência pelo braço. O pai assentiu, abaixando a cabeça e entrando no edifício. A luz brilhava dos Aeons que resplandeciam nas paredes. Uma mulher se aproximou, o cabelo longo e abundante, o rosto prateado, sorrindo de modo encorajador. Ignorou a desconfiança do pai, e seus olhos pareciam complacentes enquanto tomava o menino dos braços hesitantes do homem. Colocou-o cuidadosamente em uma esteira suave, e então levantou a mão no ar sobre ele, apontando para o nada com seu comprido indicador.
A Elantrina moveu a mão lentamente e o ar começou a brilhar. Um rastro de luz seguia seu dedo. Era como uma ruptura no ar, uma linha que irradiava com intensidade profunda. Era como se um rio de luz estivesse tentando abrir caminho por uma pequena fenda. O menino podia sentir o poder, podia sentir que ansiava por se libertar, mas que só podia escapar por aquele pequeno espaço. Mesmo assim, era tão brilhante que quase não podia olhar para a luz. A mulher traçou cuidadosamente até completar o Aeon Ian, mas não era apenas o Aeon Ian. Era algo mais complexo. O núcleo era o familiar Aeon da cura, mas havia dúzias de linhas e curvas nos lados. O menino franziu o senho. Seus tutores lhe ensinaram os Aeons, e parecia estranho que a mulher mudasse esse de forma tão drástica. A bela Elantrina fez uma marca final ao lado de sua complexa construção, e o Aeon começou a brilhar ainda mais intensamente. O menino sentiu uma queimação em sua perna, que depois subiu para o torso. Começou a gritar, mas a luz desapareceu repentinamente. O menino abriu os olhos, surpreso. A imagem residual do Aeon Ian ainda estava marcada em sua retina. Pestanejou, olhando para baixo. A ferida se fora, nenhuma cicatriz sobrara. Mas ainda podia sentir a dor. Ela o queimava, o cortava, fazia sua alma tremer. Devia ter desaparecido, mas isso não aconteceu. Descanse agora, pequenino, a Elantrina disse, com voz cálida, fazendo-o se deitar. Sua mãe chorava de alegria e até seu pai parecia satisfeito. O menino queria gritar para eles, berrar que algo estava errado. Sua perna não fora curada. A dor ainda estava lá. Não, algo está errado. Tentou dizer, mas não conseguiu, não podia falar. Não! Rawdon gritou, sentando-se com um movimento súbito. Pestanejou algumas vezes, desorientado na escuridão. Finalmente expirou e colocou a mão na cabeça. A dor permanecia. Estava tão forte que invadira seus sonhos. Já tinha dúzias de pequenos ferimentos e hematomas, mesmo estando em Elantris há apenas 3 semanas. Podia sentir cada um deles distintamente. E juntos formavam um assalto frontal unificado à sanidade. Rawdon gemeu, inclinando-se para frente e agarrando as pernas enquanto lutava contra a dor. Seu corpo não podia mais suar, mas podia senti-lo tremer. Apertou os dentes, rangendo-os contra a onda de agonia. Lenta e trabalhosamente recuperou o controle. Rejeitou a dor, tranquilizando seu corpo, torturado até que finalmente soltou as pernas e ficou em pé. Estava piorando. Sabia que não devia estar tão mal ainda. Não estava em Elantris nem há um mês. Também sabia que a dor tinha que ser contínua, ou pelo menos era o que todos diziam. Mas para ele parecia vir em ondas. Estava sempre ali, sempre pronta para golpeá-lo em um momento de fraqueza. Suspirando, Rawdon abriu as portas de seus aposentos. Ainda achava estranho que os elantrinos devessem dormir. Seus corações não batiam mais, não precisavam respirar. Por que precisavam dormir? Os outros, no entanto, não conseguiram lhe responder. Os únicos verdadeiros especialistas haviam morrido 10 anos atrás. Então, Rawdon dormia, e com isso vinham os sonhos. Tinha 8 anos quando quebrara a perna. Seu pai fora diverso em lhe trazer à cidade. Mesmo antes do Riadon desconfiava de Elantris. A mãe de Rawdon, morta há 12 anos, insistira. O menino Rawdon não entendia o quão perto chegara da morte. Sentira a dor, no entanto, e a bela paz de sua eliminação. Recordava a beleza da cidade e seus ocupantes. Iadon falara duramente de Elantris quando partiram, e Rawdon contradissera suas palavras com veemência. Era a primeira vez que Rawdon se lembrava de tomar uma posição contrária do seu pai. Depois daquilo, vieram muitas outras. Quando Rawdon entrou na capela principal, Saulin deixou o posto de guarda ao lado de seus aposentos e o seguiu. Na semana anterior, o soldado reuniram um grupo de homens dispostos e formaram um pelotão de guarda. Sabe que fico lisonjeado com suas atenções, Saulin, Rawdon disse, mas isso é realmente necessário? Um senhor precisa de uma guarda de honra, Lord Espírito, Saulin explicou. Não seria adequado que andasse sozinho por aí? Não sou um senhor, Saulin, Rawdon respondeu. Sou apenas um líder. Não há nobreza em Elantris. Entendo, meu senhor. Saulin assentiu, obviamente sem ver o paradoxo em suas palavras. Contudo, a cidade ainda é um lugar perigoso. Como quiser, Saulin. Rawdon concordou. Como vai o plantio? Galadon terminou de arar, Saulin contou. Já está organizando as equipes de plantio.
Eu não devia ter dormido tanto, Rowden disse, olhando pela janela da capela para ver o quão alto estava o sol. Saiu do edifício, seguido por Saulin, e percorreu um caminho limpo de paralelepípedos até os jardins. Kahar e seu grupo haviam limpado as pedras, e então Dahad, um dos seguidores de Tan, usara suas habilidades para colocá-las novamente no lugar. O plantio já estava acontecendo. Galadon supervisionava o trabalho com um olhar atento, sua língua impaciente e rápida em apontar qualquer erro. Apesar disso, havia paz no Dula. Alguns homens eram fazendeiros por falta de opção, mas Galadon parecia desfrutar de verdade da atividade. Rowden se lembrou claramente do primeiro dia quando havia tentado Galadon com um pedaço de carne seca. A dor de seu amigo estava apenas sob controle então. Rowden tivera medo do Dúlar várias vezes durante aqueles primeiros dias. Agora, nada daquilo existia. Rowden podia ver nos olhos de Galadon e em sua postura. Ele descobriu o segredo, como dissera Kahar. Galadon havia recuperado o controle. Agora o único que Rowden tinha que temer era a si próprio. Suas teorias estavam funcionando melhor do que esperava, mas apenas para os demais. Trouxera paz e propósito para as dezenas que o seguiam, mas não podia fazer o mesmo por ele próprio. A dor ainda o queimava, ameaçava-o a cada manhã quando acordava e ficava com ele em cada momento de consciência. Tinha mais motivação do que os outros, e era o mais determinado a ver Elantris triunfar. Preenchia seus dias sem deixar momentos vazios para contemplar seu sofrimento. Nada funcionava. A dor continuava a se acumular. Meu senhor, cuidado! Saulin gritou. Rowden deu um salto, virando-se enquanto um elantrino de peito nu grunhindo atacou de um beco escuro, correndo em sua direção. Rowden mal teve tempo de dar um passo para trás enquanto o selvagem levantava uma barra de ferro enferrujada e brandia na direção de seu rosto. O aço nu apareceu do nada e a espada de Saulin deteve o golpe. O bestial recém-chegado se deteve, reorientando-se para lutar contra um novo inimigo. Movia-se muito devagar. A mão experiente de Saulin lançou um golpe direto no abdômen do homem. Então, sabendo que isso não deteria um elantrino, Saulin acertou-o novamente com força, separando a cabeça do homem de seu corpo. Não houve sangue. O cadáver estremeceu no chão, e Saulin saudou Rowden com sua espada, dando-lhe um sorriso meio desdentado de satisfação. Então se voltou para enfrentar um grupo de selvagens que vinha na direção deles, vindo de uma rua próxima. Aturdido, Rowden retrocedeu. Saulin, não! Há muitos deles! Felizmente, os homens de Saulin ouviram o barulho. Em segundos, havia 5 deles. Saulin, Dash e 3 outros soldados repelindo o ataque. Lutaram em uma eficiente linha, bloqueando o caminho do inimigo, trabalhando com a coordenação de soldados treinados. Os homens de Shore eram mais numerosos, mas sua ira não era páreo para a eficiência marcial. Atacavam solitariamente e seu fervor os tornava estúpidos. Em pouco tempo a batalha estava terminada e os poucos atacantes que sobraram bateram em retirada. Saulin limpou sua lâmina e se virou para os outros. Saudaram Rowden concordantemente. A batalha inteira acontecera mais rápido do que Rowden pôde acompanhar. Bom trabalho, finalmente conseguiu falar. Um grunhido veio do lado onde Galadon estava ajoelhado próximo ao corpo decapitado do primeiro atacante. Devem ter ouvido falar que temos grãos aqui, o Dula murmurou. Pobres rulos. Rowden assentiu solenemente, contemplando os loucos caídos. 4 deles jaziam no solo, com várias feridas, todas fatais se não fossem elantrinos. Como eram, tudo o que podiam fazer era gemer em tormento. Rowden sentiu uma pontada de familiaridade. Sabia como era aquela dor. Isso não pode continuar, disse em voz baixa. Não vejo como deter isso, Sully, Galadon respondeu ao seu lado. São homens de Shire. Nem ele tem muito controle sobre eles. Rowden balançou a cabeça. Não salvarei o povo de Elantris e os deixarei para que lutem todos os dias de sua vida. Não vou construir uma sociedade nova sobre a morte. Os seguidores de Shore podem ter se esquecido que são homens, mas eu não. Galadon franziu o senho. Karata e Anden eram possibilidades, ainda que remotas. Shore é outra história, Sully. Não há um rastro de humanidade nesses homens. Não se pode discutir com eles. Então terei que lhes devolver a razão. Rowden disse. E como pretende fazer isso, Sully? Descobrirei um jeito. Rowden se ajoelhou ao lado do louco caído. Um comichão no fundo de sua mente o advertiu que reconhecia aquele homem de uma experiência recente. Rowden não tinha certeza, mas achava que era um dos 3 seguidores. Mas achava que era um dos seguidores de Tan.
um dos homens que confrontara durante a tentativa de ataque de Dash. Então é verdade. Rowden pensou com um aperto no estômago. Muitos dos seguidores de Tan haviam se unido a ele, mas não a maioria. Sussurrava-se que muitos deles haviam seguido para o setor do mercado de Elantris para se unir aos selvagens de Shower. Não era tão improvável, Rowden supunha. Afinal, esses homens estiveram dispostos a seguir o obviamente desequilibrado Enden. O grupo de Shower estava apenas a um passo daquilo. Lord Espírito, Saulin perguntou hesitante. O que devemos fazer com eles? Rowden voltou os olhos apiedados para os caídos. Não são nenhum perigo para nós, Saulin. Coloque-os com os outros. Pouco depois de seu êxito com o grupo de Enden e o aumento subsequente do número de seus seguidores, Rowden fizera algo que queria fazer desde o início. Começou a recolher os caídos de Elantris. Pegou-os nas ruas e nas sarjetas, procurando em edifícios destruídos e, em pé, tentando encontrar cada homem, mulher e criança em Elantris que havia cedido à dor. A cidade era grande e a capacidade de Rowden era limitada, mesmo assim recolhera centenas de pessoas. Ordenou que as instalassem no segundo edifício que Kahar limpara, uma grande estrutura aberta que originalmente pretendiam usar como um ponto de encontro. Os Howard ainda sofriam, mas pelo menos podiam fazê-lo com um pouco de decência. E não tinham que sofrer sozinhos. Rowden pedira às pessoas de seu grupo que visitassem os Howard. Habitualmente havia um par de elantrinos caminhando entre eles, falando de maneira tranquilizadora e tentando fazer com que se sentissem mais confortáveis, considerando as circunstâncias. Não era muito, e ninguém tinha estômago para ficar muito tempo entre os Howard, mas Rowden se convencera de que isso ajudava. Seguia seu próprio conselho, visitando o Salão dos Caídos ao menos uma vez por dia, e parecia que estavam melhorando. Os Howard ainda gemiam, murmuravam ou ficavam com o olhar perdido, mas os mais barulhentos pareciam mais tranquilos. Se o Salão dos Caídos era, no início, um lugar de terríveis gritos e ecos, agora era um reino de suaves murmúrios e desespero. Rowden caminhou entre eles solenemente, ajudando a levar um dos selvagens caídos. Havia só 4 homens para colocar ali. Ele ordenara que o quinto, aquele que Saulin decapitara, fosse enterrado. Pelo visto, os elantrinos morriam quando eram completamente decapitados. Pelo menos seus olhos não se moviam, nem seus lábios tentavam falar se a cabeça estivesse totalmente separada do corpo. Enquanto andava entre os Howard, Rowden ouvia seus suaves murmúrios. Tão bonita. Já foi bonita. Vida, 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 vida. Ah, Domi, onde você está? Quando isso acabará? Ah, Domi. Normalmente tinha que ignorar o que diziam depois de um tempo, para que não o deixassem insano, ou pior, para que não despertassem a dor em seu próprio corpo. Ian estava ali, flutuando ao redor das cabeças cegas e oscilando entre os corpos caídos. O Siam passava bastante tempo no salão. Era estranhamente adequado. Deixaram o salão de modo solene, silenciosos e presos aos próprios pensamentos. Rowden só falou quando notou o rasgo na roupa de Saulin. Está ferido, Rowden disse, surpreso. Não é nada, meu senhor, Saulin respondeu, indiferente. Esse tipo de modéstia fica bem do lado de fora, Saulin, mas não aqui. Deve aceitar minhas desculpas. Meu senhor, Saulin falou sério, ser um elantrino só me faz sentir mais orgulho em ter essa ferida. Eu a recebi protegendo nosso povo. Rowden lançou um olhar atormentado para o salão. Isso só o deixa um passo mais perto. Não, meu senhor, não acho que o faça. Essas pessoas cederam à própria dor porque não conseguiram encontrar um propósito. Sua tortura era sem significado, e quando não se pode encontrar uma razão para viver, a pessoa tende a desistir. Esse ferimento doerá, mas cada punhalada de dor me fará lembrar que a ganhei com honra. Não é uma coisa má, penso. Rowden olhou com respeito o velho soldado. Do lado de fora, provavelmente estaria perto da aposentadoria. Em Elantris, com a Shout como igualadora, se parecia a todos os demais. Ali não se podia deduzir a idade pela aparência, mas talvez pela sabedoria. Você fala criteriosamente, meu amigo, Rowden falou. Aceito seu sacrifício com humildade. A conversa foi interrompida pelo roçar de pés contra os paralelepípedos. Logo depois, Karata apareceu, os pés cobertos de lodo fresco de fora da área da capela. Kahar ficaria furioso. Ela se esquecera de limpar os pés e deixava um rastro de lodo nas pedras. Karata obviamente não se preocupava com a sujeira naquele momento. Deu uma rápida passada de olhos pelo grupo para se assegurar de que não faltava ninguém. Fique sabendo do ataque de Shore. Alguma baixa? 5. Todas do lado dele, Rowden disse. Eu devia estar aqui.
ela disse com uma imprecação. Durante os últimos dias, a determinada mulher estivera supervisionando a relocação de seu pessoal na área da capela. Concordava que um grupo central e unificado seria mais efetivo e a área da capela estava mais limpa. Por mais estranho que parecesse, a ideia de limpar o palácio nunca lhe ocorrera. Para a maioria dos elantrinos, o lodo era aceito como uma parte inerente da vida. Você tem coisas importantes para fazer, Rowden disse. Não podia prever o ataque de Shower. Carlota não gostou da resposta, mas ficou ao seu lado, sem outras reclamações. Olhe para ele, Sully, Galadon disse, sorrindo levemente. Nunca pensaria que isso fosse possível. Rowden olhou para cima, seguindo o olhar do Dula. Tan estava ajoelhado ao lado da rua, inspecionando os entalhes em uma parede baixa com um espanto infantil. O ex-barão passara toda a semana catalogando cada entalhe, rescultura e relevo da área da capela. Já descobrira, segundo suas próprias palavras, pelo menos uma dúzia de técnicas novas. As mudanças em Tan eram notáveis, assim como sua súbita falta de interesse pela liderança. Carlota ainda tinha uma certa influência em seu grupo. Aceitava Rowden como voz definitiva, mas mantinha a maior parte de sua autoridade. Tan, no entanto, não se incomodava em dar ordens. Estava ocupado demais com seus estudos. Seu povo, aqueles que haviam decidido se juntar a Rowden, não parecia se importar com isso. Tan agora estimava que cerca de 30% de sua corte passara para o bando de Rowden. Chegando em pequenos grupos, Rowden esperava que quase todos os demais tivessem escolhido a solidão. A ideia de 70% do imenso bando de Tan se juntando a Shower era muito perturbadora. Rowden tinha todo o pessoal de Carlota, mas o grupo dela sempre fora o menor, embora o mais eficiente dos três. O de Shower sempre fora o maior, mas seus membros não tinham coesão e motivação para atacar outras gangues. Os ocasionais recém-chegados pegos pelo grupo de Shower saciavam sua sede de sangue. Não era mais assim. Rowden não aceitava repartir com aqueles loucos, nem permitia que atormentassem inocentes recém-chegados. Carlota e Sauling agora resgatavam todos os que eram jogados na cidade, trazendo-os em segurança para o grupo de Rowden. Até agora, a reação dos homens de Shower não havia sido boa, e Rowden temia que só fosse piorar. Tenho que fazer algo com relação a eles, pensou. Isso, no entanto, era um problema para outro dia. Tinha estudos que precisava realizar naquele momento. Assim que chegaram à capela, Galadon voltou ao seu plantio. Os homens de Sauling se dispensaram em suas patrulhas, e Carlota decidiu, apesar de seus protestos mais cedo, que devia voltar ao palácio. Logo, sobraram apenas Rowden e Sauling. Depois da batalha e de dormir até tão tarde, mais de metade da luz do dia já fora perdida, e Rowden atacou os estudos com determinação. Enquanto Galadon plantava e Carlota evacuava o palácio, o dever que Rowden impusera a si mesmo era o de decifrar o máximo possível do Eondor. Estava cada vez mais convencido de que a antiga mágica dos caracteres continha o segredo da queda de Elantris. Aproximou-se de uma das janelas da capela e pegou o grosso volume do Eondor, que estava em uma mesa do lado de dentro. Até agora, o livro não fora tão útil quanto esperava. Não era um manual de instruções, mas uma série de estudos de caso, explicando eventos estranhos ou interessantes relacionados ao Eondor. Infelizmente, era muito avançado. A maior parte do livro dava exemplos do que não devia acontecer, e então Rowden precisava racionar ao contrário para decifrar a lógica do Eondor. Fora capaz de deduzir muito pouco até agora. Estava se tornando óbvio que os Aeons eram apenas pontos de partida. As figuras mais básicas que alguém podia desenhar para produzir um efeito. Assim como o Aeon curador de seu sonho. O Eondor avançado consistia em desenhar um Aeon base no centro e então continuar desenhando outras figuras. Algumas vezes apenas pontos e linhas ao redor. Os pontos e linhas eram estipulações que estreitavam ou ampliavam o foco de poder. Desenhando com cuidado, por exemplo, um curandeiro podia especificar que membro devia ser curado, o que exatamente devia ser feito e como uma infecção deveria ser limpa. Quanto mais Rowden lia, menos via os Aeons como símbolos místicos, pareciam mais como cômputos matemáticos, ainda que a maioria dos elantrinos pudesse desenhar Aeons. Só era preciso uma mão firme e um conhecimento elementar de como escrever os caracteres.
Os mestres do Eondor eram aqueles que podiam delinear com rapidez e acurácia dezenas de pequenas modificações ao redor do Aeon central. Infelizmente, o livro presumia que o leitor tinha um conhecimento exaustivo do Eondor e passava por cima da maioria dos princípios básicos. As poucas ilustrações disponíveis eram tão incrivelmente complexas que Rowden sequer podia dizer que caractere era o Aeon base sem consultar o texto. Se ao menos explicasse o que significa canalizar o Dor. O Dor. Se ao menos explicasse o que significa canalizar o Dor, Rowden exclamou, relendo um parágrafo particularmente chato que ficava usando essa frase. Dor, Sully? Galadon perguntou, abandonando seu plantio. Isso parece um termo Dula. Rowden se levantou. O caractere usado no livro para representar o Dor era incomum. Não era um Aeon na realidade, mas simplesmente uma representação fonética, como se a palavra tivesse sido transliterada de um idioma distinto. Galadon, você está certo? Rowden disse. Isso não é a único. É claro que não é. Não pode ser um Aeon. Tem apenas uma vogal. É um jeito simples de expressar, meu amigo. Mas é verdade, Gollum. Sim, suponho que sim, Rowden falou. Isso não importa agora. O que importa é dor. Sabe o que significa? Bem, se é a mesma palavra, então se refere a algo de Jaskier. O que os mistérios têm a ver com isso? Rowden perguntou, desconfiado. Doloken, Sully. Galadon praguejou. Já lhe disse que os mistérios e Jaskier não são a mesma coisa. O que Opelon chama de mistérios Jaskeri não tem mais relação com a religião de Duladel do que o Shul-Casseg. Entendido, Rowden disse, erguendo as mãos. Agora, me fale sobre dor. É difícil explicar, Sully, Galadon disse, apoiando-se em uma enxada improvisada que fizera com um pau e algumas pedras. Dor é o poder invisível. Está em tudo, mas não pode ser tocado. Não afeta nada, mas controla tudo. Por que os rios fluem? Porque a água é puxada para baixo, como tudo mais. O gelo derrete nas montanhas e tem que ir para algum lugar. Correto, Galadon disse. Agora uma pergunta diferente. O que faz com que a água queira fluir? Não sabia que precisava querer. Precisa, e o dor é a sua motivação, Galadon disse. Jaskier ensina que apenas os humanos têm a habilidade ou a maldição de serem alheios à dor. Sabia que se separar um pássaro de seus pais e o criar em sua casa, ele ainda aprenderá a voar? Rowden deu de ombros. Como ele aprende, Sully? Quem o ensina a voar? O Dor, Rowden perguntou rapidamente, hesitante. Correto. Rowden sorriu. A explicação parecia religiosamente misteriosa demais para ser útil. Então pensou em seu sonho, mas nas lembranças do que lhe ocorrera há muito tempo, quando a curandeira Lantrina desenhara o Aeon. Era como se uma ruptura aparecesse no ar, atrás de seu dedo. Rowden ainda podia sentir o poder caótico ardendo atrás daquela fissura. A força maciça tentando abrir caminho pelo Aeon para alcançá-lo. Tentava subjugá-lo, quebrá-lo até que ele se tornasse parte daquilo. No entanto, o Aeon, cuidadosamente construído pela curandeira, havia canalizado o poder em uma forma utilizável, e isso curara a perna de Rowden, em vez de destruí-la. Aquela força, o que quer que fosse, era real. Estava atrás dos Aeons que ele desenhava, por mais fracos que fossem. Deve ser isso, Galadon. É por isso que ainda estamos vivos. O que está falando, Sully? Galadon disse, interrompendo seu trabalho com tolerância. É por isso que estamos vivos. Ainda que nossos corpos não funcionem mais, Rowden disse, excitado. Não vê? Não comemos, e mesmo assim temos energia para continuar nos movendo. Deve haver alguma ligação entre os elantrinos e o Dor. Ele alimenta nossos corpos, proporcionando a energia que precisamos para sobreviver. Então, por que não nos dá o suficiente para que nossos corações se movam e nossa pele não fique cinza? Galadon perguntou, sem se convencer. Porque é apenas o suficiente, Rowden explicou. Eondor não funciona mais. O poder que antes impulsionava essa cidade foi reduzido a um tênue sopro. A coisa importante é que não desapareceu. Ainda podemos desenhar Aeons, ainda que sejam fracos, e não façam nada. E nossas mentes continuam a viver, mesmo que nossos corpos tenham desistido. Temos apenas de encontrar um meio de restabelecer seu pleno poder. Ah, é só isso? Galadon perguntou. Quer dizer que temos que consertar o que está quebrado? Acho que sim, Rowden disse. O importante é entender que há uma ligação entre nós e o Dor, Galadon. Não só isso, mas que deve haver algum tipo de elo entre esta terra e o Dor. Galadon franziu o senho. Por que diz isso? Porque o Eondar se desenvolveu em Arelon e em nenhum outro lugar, Rowden explicou. O texto diz que
Quanto mais alguém se afastava de Elantris, mais fracos os poderes do Eondar ficavam. Além disso, só pessoas de Arelon são tomadas pela Shald. Pode alcançar pessoas do Theod, mas só se estiverem vivendo um tempo em Arelon. Também toma um ou outro Dula ocasionalmente. Não tinha notado. Há alguma ligação entre esta terra, o povo arileno e o Dor Galadon, Rodden assegurou. Nunca ouvi falar de um Yordânico tomado pela Shald. Não importa quanto tempo vive em Arelon. Dulas são um povo mestiço, metade indonês, metade aônico. Onde era sua fazenda em Duladão? Galadon franziu o senho. No norte, Sully. Na parte que faz fronteira com Arelon. Rodden disse, triunfante. Tem algo a ver com a terra e com nossa linhagem aônica. Galadon deu de ombros. Parece que faz sentido, Sully. Mas sou apenas um simples fazendeiro. O que sei dessas coisas? Rodden bufou, sem se incomodar em responder ao comentário. Mas por quê? Qual a conexão? Talvez os Jardânicos estejam certos. Talvez Arelon seja amaldiçoado. Hipótese remota, Sully, Galadon disse, voltando ao trabalho. Não vejo muito benefício empírico nisso. No entanto. De acordo. Bem, vou parar de teorizar assim que me disseram onde um simples fazendeiro aprendeu a palavra empírico. Galadon não respondeu, mas Rodden achou tê-lo ouvido rir entre dentes. 20. Deixe-me ver se entendi, querida princesa, Erhan disse, levantando um dedo gordo. Quer que ajudemos Iadon? Como deve ser tonto. Achei que não gostássemos desse tipo. Não gostamos, Saren concordou. Ajudar o rei financeiramente não tem nada a ver com nossos sentimentos pessoais. Temos ser obrigado a concordar com Erhan, princesa, Royal disse, estendendo as mãos. Por que essa mudança súbita? De que serviria ajudar o rei agora? Saren apertou os dentes, contrariada. Então captou um brilho nos olhos do velho duque. Ele sabia. O duque tinha uma rede de espiões tão extensa quanto a maioria dos reis. Havia descoberto o que Rodden tentava fazer. Fizera a pergunta não para provocá-la, mas para lhe dar uma oportunidade de se explicar. Saren soltou a respiração lentamente, grata pela ação do duque. Alguém está afundando os navios do rei, Saren contou. O senso comum confirma o que os espiões do meu pai dizem. A frota de Driok, esma garganta, não podia estar afundando os navios. A maior parte dos navios de Driok foi destruída há 15 anos quando ele tentou tomar o trono de Theod, e qualquer remanescente desapareceu há tempos. Wyrn deve estar por trás desses naufrágios. Muito bem, aceitamos isso, Erhan disse. Jordan também está dando apoio financeiro ao Duque Terry. Saren prosseguiu. Não tem provas disso, Vossa Alteza, Helmdall apontou. Não tem, Saren admitiu, caminhando entre as cadeiras dos homens, o chão suave com a nova grama da primavera. Haviam decidido realizar este encontro nos jardins da Capela Korath de Kay, e por isso não havia mesa para ela circundar. Saren conseguira ficar sentado durante a primeira parte do encontro, mas depois de um tempo se levantou. Achava mais fácil se dirigir aos demais quando estava em pé. Um costume nervoso, sabia, mas também sabia que sua altura lhe dava um ar de autoridade. Faço, no entanto, uma conjectura lógica, Saren disse. Elendil responderia bem a qualquer coisa seguida pela palavra lógica. Todos estivemos na festa de Terry há uma semana. Deve ter gasto mais dinheiro neste baile do que a maioria dos homens ganham em um ano. Nem sempre a extravagância é sinal de riqueza, Shadan comentou. Vi homens tão pobres quanto o camponês proporcionarem espetáculos deslumbrantes para manter a ilusão de segurança em face ao colapso. As palavras de Shadan eram verdadeiras. Um homem daquele mesmo grupo, o Barão Edan, estava fazendo exatamente o que acabara de descrever. Saren franziu o senho. Estive averiguando por aí e tive bastante tempo livre na semana passada, já que nenhum de vocês conseguiu organizar essa reunião, apesar da urgência. Nenhum dos nobres a olhou nos olhos depois desse comentário. Ela finalmente os reunira, mas infelizmente Ken e Luca não conseguiram comparecer por causa de um compromisso previamente agendado. De qualquer modo, os rumores dizem que as contas de Terry aumentaram drasticamente nas últimas 2 semanas, e suas exportações para Jordan produzem lucros fantásticos, sejam especiarias finas ou estrume de vaca. Ainda permanece o fato de que o Duque não se alinhou ao Shul Dareth, Elendil apontou. Continua assistindo piedosamente às cerimônias Korathi. Saren cruzou os braços e tamborilou nas bochechas, pensativa. Se Terry se aliasse abertamente a Jordan, seus ganhos seriam suspeitos. Rodden é astuto demais para ser transparente.
é muito mais inteligente que Jordan. Permaneça separado do Duque, permitindo que Terry pareça piedosamente conservador. Apesar dos recentes avanços de Radan, seria muito mais fácil para um Korathi tradicional usurpar o trono do que para um Darathi. Ele tomará o trono então, e então anunciará seu pacto com Wyrn, Royal concordou. Por isso, temos de garantir que Iadon comece a ganhar dinheiro de novo muito rapidamente, Sarin falou. A nação está ficando esgotada. É muito provável que Terry ganhe mais neste próximo período contábil do que Iadon, mesmo incluindo os impostos. Duvido que o rei abdique. Contudo, se Terry for dar um golpe de estado, os outros nobres podem apoiá-lo. O que acha disso, Eden? Erhan perguntou, para o ansioso barão com uma gargalhada. Você pode não ser o único a perder o título em alguns meses. O velho Iadon pode se juntar a você. Por favor, Conde Erhan, Sarin pediu. É nosso dever garantir que isso não aconteça. O que quer que façamos? Eden perguntou, nervoso. Que mandemos presentes para o rei? Não temos dinheiro sobrando. Nenhum de nós tem, Eden. Erhan respondeu, as mãos descansando sobre a volumosa barriga. Se estivesse sobrando, não seria valioso agora, não é? Sabe o que lhe quer dizer, Erhan? Royal o repreendeu. E duvido que presentes sejam o que a princesa tem em mente. Na verdade, estou aberto a sugestões, cavalheiros, Sarin disse, estendendo as mãos. Sou política, não comerciante, sou amadora, confesso, em ganhar dinheiro. Presentes não serviriam, Shaden disse, as mãos entrelaçadas diante do queixo, em um gesto reflexivo. O rei é um homem orgulhoso que ganhou sua fortuna com suor, trabalho e maquinações. Nunca aceitaria doações, nem mesmo para salvar seu trono. Além disso, mercadores são notoriamente desconfiados com presentes. Poderíamos ir até ele com a verdade, Sarin sugeriu. Talvez ele aceite nossa ajuda. Ele não acreditaria em nós, Rael disse, sacudindo a cabeça envelhecida. O rei é um homem muito prosaico, Sarin. Mais até do que nosso querido Lord Eondel. Generais têm de pensar de modo abstrato para se antecipar aos oponentes, mas Iadon duvido seriamente que tenha tido um pensamento abstrato em sua vida. O rei aceita as coisas como elas parecem ser, especialmente se são como ele crê que devem ser. E é por isso que Lady Sarina enganou Sua Majestade com sua aparente falta de cérebro. Shadan concordou. Ele esperava que ela fosse tola e, quando ela pareceu se encaixar em suas expectativas, a descartou. Ainda que sua atuação fosse terrivelmente exagerada. Sarin decidiu não responder a essa observação. Os piratas são algo que Ia não entende, Rael falou. Fazem sentido no mundo do comércio naval. De certo modo, cada mercador se considera um pirata, mas governos são outra coisa. Aos olhos do rei, não faria sentido que um reino afundasse navios cheios de mercadorias valiosas. O rei nunca atacaria mercadores, não importa o quão tensa fosse a guerra. E pelo que sabe, Erlon e Jordan são bons amigos. Iadon foi o primeiro a permitir sacerdotes Darathi em Kei, e deu ao Bjorn Radan toda a liberdade de um visitante nobre. Duvido seriamente que possamos convencê-lo de que Wyrn está tentando depô-lo. Poderíamos tentar envolver Jordan, Eondel sugeriu. Deixar claro que os naufrágios são obra de Wyrn. Isso levaria muito tempo, Eondel, Erhan disse, balançando as papadas. Além disso, Iadon não tem muitos navios restantes. Duvido que arrisque-os naquelas mesmas águas novamente. Sarin assentiu. Também seria muito difícil para nós estabelecer uma conexão com Wyrn. Ele provavelmente está usando navios Svordish para a tarefa. Jordan não tem uma marinha muito grande. Driok, essa garganta era Svordish? Yondel perguntou, franzindo o senho. Ouvi dizer que era jordânico, Erhan respondeu. Não, Rael falou. Acho que era único, não era? Dá no mesmo, Sarin disse, impaciente, tentando não perder o rumo da reunião enquanto caminhava pelo piso argiloso do jardim. Lord Erhan disse que Iadon não arriscaria seus navios naquelas águas novamente, mas obviamente precisa enviá-los para algum lugar. Erhan assentiu. Ele não pode se dar ao luxo de parar agora. A primavera é uma das melhores estações de compras. As pessoas estão fartas de passar o inverno com cores enfadonhas e parantes mais enfadonhas ainda. Assim que a neve derreter, estão prontas para gastar um pouco. Esta é a época em que as caras sedas coloridas estão no auge, e esse é um dos melhores produtos para Iadon. Esses naufrágios são um desastre. Iadon
não só perdeu os navios, como perdeu o lucro que teria com todas essas sedas, sem mencionar o restante da carga. Muitos mercadores quase vão à falência nessa época do ano para estocar bens que sabem que em algum momento poderão vender. O rei ficou ganancioso, Shadan comentou. Comprou mais e mais navios e os encheu com tanta seda quanto foi capaz. Somos todos gananciosos, Shadan, Ahan disse. Não esqueça que sua família acumulou fortuna organizando a rota de especiarias de Indo. Vocês nem exportam nada, apenas constroem as estradas e cobram dos mercadores para usá-las. Deixe-me refazer a frase, Lord Ahan, Shadan falou. O rei permite que sua cobiça o torne tolo. Desastres são algo que todo mercador deve prever. Nunca envie o que não pode se dar ao luxo de perder. Bem colocado, Ahan concordou. De qualquer modo, Saren comentou, se o rei ficou apenas com um par de barcos, então eles precisam conseguir um lucro considerável. Considerável não é a palavra certa, querida, Ahan falou. Tente extraordinário. Será necessário um milagre para que Iadon se recupere desta pequena catástrofe, especialmente antes que Terry o humilhe de maneira irreparável. E se ele fizesse um acordo com Tiad? Saren perguntou. Um contrato extremamente lucrativo pelas perdas? Talvez, Erhan disse, dando de ombros. É uma jogada inteligente, mas impossível, o Duque Royal falou. Por quê? Saren quis saber. Tiad pode pagar. Por quê? O Duque explicou. Iadon nunca aceitaria tal contrato. É um mercador muito experiente para fazer um acordo que parece fabuloso demais para ser verdadeiro. Concordo, Shadan assentiu. O rei não se oporia a ter um lucro terrível à custa de Tiod, só se pensasse que os estava enganando. Os outros assentiram à colocação de Shadan, ainda que fosse o mais jovem do grupo. O indonês estava rapidamente provando ser tão astuto quanto o Royal, talvez até mais. Essa capacidade mesclada à merecida reputação de honestidade lhe garantiu um respeito que ia além de sua idade. Era um homem poderoso de fato, aquele que podia misturar integridade e sabedoria. Temos que pensar um pouco mais sobre isso, Royal falou, mas não por muito tempo. Temos de resolver esse problema antes do dia da contabilidade ou teremos de lidar com Terry em vez de Iadon. Por pior que meu velho amigo seja, acho que teríamos menos sorte com Terry, especialmente se Jordan estiver na retaguarda. Todos estão fazendo o que pedi com seus planos? Saren perguntou, enquanto os nobres se preparavam para ir embora. Não é fácil, Henry admitiu. Todos os meus capatazes e nobres menores se opuseram à ideia. Mas você fez. Fiz, Eren confirmou. Assim como eu, Royal falou. Não tive escolha, Eden murmurou. Shaden e Eondel assentiram em silêncio. Começamos a semear na semana passada, Eondel disse. Quanto tempo será necessário para que vejamos os resultados? Espero para o seu bem que nos próximos 3 meses, meu senhor, Saren respondeu. Isso costuma ser o suficiente para ter uma estimativa de como será a colheita, Shadan falou. Ainda não vejo que diferença faz se o povo crê que é livre ou não, Eren comentou. As mesmas sementes são plantadas, e então a mesma colheita deveria ser obtida. Ficará surpreso, meu senhor, Saren prometeu. Podemos ir agora? Eden perguntou, mordaz. Ainda se irritava com a ideia de que Saren conduzisse as reuniões. Mais uma pergunta, meus senhores. Estive pensando sobre minha prova de viuvez e gostaria de escutar a opinião de vocês. Os homens se agitaram incômodos com a colocação, olhando uns para os outros, apreensivos. Ah, me poupem, Saren reclamou, franzindo o senho de insatisfação. Vocês são homens crescidos. Superem o medo infantil de Elantris. É um assunto muito delicado em Arlon, Saren. Shadan colocou. Bem, parece que o Radan não está preocupado com isso, ela falou. Vocês todos sabem o que ele começou a fazer. Está traçando um paralelo entre Shou-Korath e Elantris, Royal assentiu. Está tentando voltar as pessoas contra os sacerdotes Korath. E terá sucesso se não o detivermos, Saren disse. Isso exige que vocês superem seus melindres e parem de fingir que Elantris não existe. A cidade é parte importante dos planos do Gyorn. Os homens se olharam de modo significativo no denso jardim Korath. Achavam que ela prestava atenção exagerada ao Gyorn. Viam o governo de Iadon como um problema sério, mas a religião não lhes parecia uma ameaça tangível. Não entendiam que em Jordan, ao menos, religião e guerra eram quase a mesma coisa. Vão ter que confiar em mim, meus senhores, Sorin disse. Os estratagemas de Radan são importantes. Dizem que o rei vê as coisas de maneira concreta. Bem, este Radan é o oposto. Vê tudo por seu potencial, e seu objetivo é converter Aralon em outro protetorando o Jordânico. Se ele vai usar Elantris contra nós, precisamos responder.
É só dizer com que aquele sacerdote Corot e baixinho concorde com ele, Erhan sugeriu. Coloque-os do mesmo lado, e ninguém pode usar a cidade contra ninguém mais. Omin não fará isso, meu senhor, Sarin disse, negando com a cabeça. Ele então não tem nada contra os elantrinos e nunca consentiria em rotulá-los como diabos. Ele não poderia? Erhan começou a dizer. Misericordioso Domi, Erhan, Royal interrompeu. Nunca vai aos sermões dele? O homem nunca faria isso. Eu vou, Erhan disse, indignado. Só achei que talvez ele desejasse servir ao reino. Poderíamos compensá-lo? Não, meu senhor, Sarin insistiu. Omen é um homem da igreja, um homem bom e sincero, além disso. Para ele, a verdade não é tema de debate, nem está à venda. Temo que não tenhamos escolha. Temos que nos aliar a Elantris. Vários rostos, incluindo os de Eondel e Eden, empalideceram ao ouvir as palavras dela. Isso pode não ser uma posição fácil de se levar, Sarin, Rael avisou. Pode nos achar infantis, mas esses 4 estão entre os homens mais inteligentes e de mente mais aberta de Arlon. Se parece que Elantris nos deixa nervosos, verá que o resto de Arlon fica ainda mais. Temos que mudar esse sentimento, meu senhor, Sarin disse. E minha prova de viuvez é nossa oportunidade. Vou levar comida para os elantrinos. Dessa vez conseguiu suscitar uma reação até mesmo de Shaden e Royal. Ouve bem, querida? Erhan perguntou com voz trêmula. Vai entrar em Elantris? Sim, Sarin disse. Preciso de algo para beber. Erhan decidiu, destapando seu frasco de vinho. O rei nunca permitiria isso, Edan falou. Ele não deixa nem que a guarda da cidade de Elantris entre lá. Ele está certo, Shadan concordou. Você nunca atravessará aqueles portões, Vossa Alteza. Deixe que eu cuido do rei, Sarin disse. Seu subterfúgio não funcionará dessa vez, Sarin, Rael avisou. Nenhuma estupidez, por maior que seja, convencerá o rei a deixá-la entrar na cidade. Pensará em algo, Sarin disse, tentando demonstrar mais segurança do que sentia. Não se preocupe com isso, meu senhor. Só quero a palavra de que vocês me ajudarão. Ajudar você? Erhan perguntou, hesitante. Ajudar-me a distribuir comida em Elantris, Sarin explicou. Os olhos de Erhan se esbugalharam. Ajudar você? Ele repetiu. Lá dentro, meu objetivo é desmistificar a cidade, Sarin contou. Para fazer isso, preciso convencer a nobreza a entrar e ver por si mesma que não há nada de aterrador nos elantrinos. Lamento soar desagradável, Eondel começou. Mas Lady Sarin, e se houver? E se tudo o que dizem sobre Elantris for verdade? Sarin fez uma pausa. Não creio que sejam perigosos, Lord Eondel. Observei a cidade e seus habitantes. Não há nada de assustador em Elantris. Bem, nada além da forma como aquela gente é tratada. Não acredito nas histórias de monstros ou de canibalismo elantrino. Vejo apenas um grupo de homens e mulheres que tem sido maltratado e mal julgado. Eondel não parecia convencido. Os outros tampouco. Olhem, eu vou primeiro e comprovarei, Sarin propôs. Quero que os senhores se juntem a mim depois de alguns dias. Por que nós? Edan perguntou com um grunhido. Porque preciso começar por algum lugar, Sarin explicou. Se vocês, senhores, encararem a cidade, os outros se sentirão tolos em se recusar. Aristocratas têm mentalidade de grupo. Se eu puder criar um impulso, então provavelmente conseguirei que a maior parte me acompanhe pelo menos uma vez. Então todos verão que não há nada de horrível em Elantris, que seus habitantes são apenas pobres miseráveis que querem comer. Podemos derrotar Radan com a simples verdade. É difícil demonizar um homem depois que se vê lágrimas em seus olhos enquanto ele agradece por alimentá-lo. Tudo isso é sem sentido de qualquer maneira, Edan comentou, retorcendo as mãos ao pensar em entrar em Elantris. O rei nunca permitirá que ela entre. E se permitir? Sarin perguntou rapidamente. Então irá, Edan? O barão pestanejou, surpreso, percebendo que havia caído em uma armadilha. Ela esperava que se manifestasse, mas ele teimosamente se recusou a responder a pergunta. Eu irei, Shadan declarou. Sarin sorriu para o Indonês. Era a segunda vez que ele era o primeiro a lhe oferecer seu apoio. Se Shadan vai fazer isso, então eu duvido que o resto de nós terá a humildade de dizer não, Royal falou. Consiga a permissão, Sarin, e discutiremos isso depois. Talvez eu tenha sido um pouco otimista demais, Sarin admitiu, parado do lado de fora do escritório de Iadon. Um par de guardas a pouca distância observava-a com desconfiança. Sabe o que vai fazer, minha senhora? Ash perguntou. Os Sion passara a reunião flutuando do lado de fora da capela, onde podia ouvir o que era dito e se assegurar que ninguém mais o fazia. Sarin negou com a cabeça. Mostrara bravata ao confrontar Erhan e os outros, mas agora percebia quão equivocado era o sentimento.
Não tinha ideia do que fazer para Iadon a deixar-se entrar em Elantris, muito menos como fazê-lo aceitar a ajuda deles. Falou com meu pai? Ela perguntou. Falei, minha senhora, Ash respondeu. Ele disse que daria toda a ajuda financeira de que necessitasse. Muito bem, Saren disse. Vamos. Respirou fundo e caminhou até os soldados. Quero falar com meu pai, anunciou. Os guardas trocaram olhares. Nos disseram que não. Isso não se aplica à família, soldado, Saren insistiu. Se a rainha viesse falar com seu marido, vocês a mandariam embora? Os guardas franziram o senho, confusos. Ashen provavelmente não visitava Iadon. Sarene notara que a esfuziante rainha tendia a manter distância do rei. Nem as mulheres estúpidas gostam que as descrevam dessa maneira. Apenas abra a porta, soldado, Sarene disse. Se o rei não quiser falar comigo, ele vai me expulsar e da próxima vez saberão que não devem me deixar entrar. Os guardas hesitaram, e Sarene simplesmente passou por eles e abriu a porta a ela mesma. Os guardas, obviamente desacostumados com mulheres decididas, especialmente na família real, simplesmente a deixaram entrar. Iadon levantou os olhos de sua mesa com um par de óculos que ela nunca ouvira usar, equilibrado na ponta do nariz. Tirou-o rapidamente e se levantou, batendo as mãos contra a mesa em contrariedade, bagunçando várias pilhas de faturas ao fazer isso. Não está feliz em me incomodar em público, então tente me seguir em meu escritório também? Ele exigiu saber. Se eu soubesse que a garota tola e espigada que você é, jamais teria assinado aquele tratado. Vá embora, mulher, e deixe-me trabalhar. Vou lhe dizer uma coisa, pai, Saren disse com firmeza. Fingirei ser um ser humano inteligente capaz de uma conversa semilúcida, e você fingirá o mesmo. Iadon arregalou os olhos com o comentário e seu rosto ficou vermelho. Ragdomi, ele praguejou, usando uma maldição tão baixa que Sarene ouvira apenas 2 vezes. Você me enganou, mulher. Poderia ordenar que a decapitassem por me fazer parecer um idiota. Comece a decapitar seus filhos, pai, e as pessoas começarão a fazer perguntas. Ela observou a reação dele cuidadosamente, esperando conseguir algo sobre o desapontamento de Ralden, mas ficou desapontada. Esperando conseguir algo sobre o desaparecimento de Ralden, mas ficou desapontada. Iadon descartou o comentário com atenção passageira. Devia enviá-la de volta a Eventel agora mesmo, ele disse. Bem, ficaria feliz em partir. Ela mentiu. Mas perceba que se eu partir, você perde seu tratado comercial com Theod. Isso poderia ser um problema, considerando a sorte que teve vendendo suas sedas para Jordan ultimamente. Iadon rangeu os dentes, como o comentário. Cuidado, minha senhora. Ash sussurrou. Não o perturbe demais. Os homens costumam colocar o orgulho antes da razão. Saren assentiu. Posso lhe oferecer uma saída, pai. Vim oferecer um acordo. Que motivo tenho para aceitar qualquer oferta sua, mulher? Ele replicou. Já está aqui há quase um mês, e agora descubro que vem me enganando todo esse tempo. Confiará em mim, pai, porque perdeu 75% de sua frota para os piratas. Em poucos meses, poderá perder o trono, a menos que me escute. Iadon traiu sua surpresa. Como sabe dessas coisas? Todo mundo sabe, pai, Saren disse, despreocupada. Comenta-se na corte. Esperam que caia no próximo período fiscal. Eu sabia. Iadon disse, os olhos arregalados de raiva. Começou a praguejar e amaldiçoar os cortesãos, acusando-os de querer expulsá-lo do trono. Saren pestanejou, surpresa. Fizeram comentário de passagem para desequilibrar Iadon, mas não esperava uma reação tão forte. Ele é paranoico, percebeu. Por que ninguém notou isso antes? No entanto, a velocidade com que Iadon se recuperou lhe deu a pista. Era paranoico, mas mantinha isso bem escondido. A forma como ela sacudia suas emoções devia ter enfraquecido o controle dele. Proponha um acordo? O rei exigiu saber. Proponha, Saren disse. A seda tem muita demanda em Theod nesta época, pai. Alguém poderia ter um bom lucro vendendo para o rei. E considerando certas relações familiares, você poderia falar com Eventel para que lhe desse direitos mercantis exclusivos no país. Iadon ficou desconfiado. Sua ira foi esfriando conforme percebia um bom negócio. Contudo, o mercador nele imediatamente começou a farejar problemas. Saren apertou os dentes, frustrada. Era o que os outros lhe haviam dito. Iadon nunca aceitaria sua oferta. Cheirava muito a enganação. Uma proposta interessante, ele admitiu. Mas temo que eu... É claro que eu exigiria algo em troca. Saren o interrompeu, pensando rapidamente. Chame isso de tarifa para arranjar o acordo entre você e Eventel. Iadon fez uma pausa.
De que tipo de tarifa estamos falando? Ele perguntou, cauteloso. Uma troca era diferente de um presente. Podia ser pesada, medida e até certo grau podia se confiar nela. Quero entrar em Elantris, Sarin declarou. O quê? Tenho que fazer a prova de viuvez, Sarin disse. Então, vou levar a comida para os elantrinos. Que possível motivação você poderia ter para fazer isso, mulher? Razões religiosas, pai, Sarin explicou. O Shu Korathi nos ensina a ajudar os mais humildes, e eu desafio a encontrar alguém mais humilde do que os elantrinos. Está fora de questão, Yadon falou. Entrar em Elantris é proibido por lei. Uma lei que você fez, pai, Sarin apontou. E, portanto, pode fazer exceções. Pense com cuidado, sua fortuna e seu trono podem depender de sua resposta. Yadon rangeu os dentes de forma audível enquanto considerava o trato. Querem entrar em Elantris com comida? Durante quanto tempo? Até que seja convencida de ter cumprido meu dever como a esposa do príncipe Ralden. Iria sozinho? Levaria qualquer um que estivesse disposto a me acompanhar. Yadon fez uma careta. Terá problemas em encontrar alguém que cumpra esse requisito. Problema meu, não seu. Primeiro esse diabo iordânico começa a arrebanhar meu povo, e agora você quer fazer o mesmo, o rei murmurou. Não, pai, Sarin corrigiu. Quero exatamente o contrário. O caos só beneficiaria Wyrn. Acredite no que quiser, mas minha única preocupação é ver a estabilidade em Arelon. E Adam continuou a pensar por um momento. Não mais do que 10 por vez, além dos guardas. Ele disse, finalmente. Não quero peregrinações em massa dentro de Elantris. Você entrará 1 hora antes do meio-dia e sairá 1 hora depois do meio-dia, sem exceções. Feito, Saren concordou. Pode usar meu Sion para chamar o rei Eventel para combinar os detalhes do acordo. Devo admitir, minha senhora, que foi muito esperta. Ash balançava ao lado dela no corredor, a caminho dos aposentos. Saren ficara na sala enquanto Ialon falava com Eventel, meditando enquanto os dois formalizavam o acordo. A voz de seu pai continha uma sincera medida de espero que sabia o que estava fazendo. Eventel era um rei bom e amável, mas era um comerciante absolutamente horrível. Mantinha uma equipe de contadores para lidar com as finanças reais. Assim que Iadon percebeu a inabilidade de seu pai, atacou com entusiasmo de predador, e apenas a presença de Sarin impedira que Iadon sugasse todas as receitas fiscais de Theod em um arrebato de fervor comercial. Mesmo assim, Iadon conseguiu convencê-lo a comprar sua seda por 4 vezes o preço que valia. O rei estava tão radiante quanto Sarin saiu. O rei estava tão radiante quando Sarin saiu que quase parecia ter esquecido a encenação dela. Esperta? Sarin perguntou inocentemente, em resposta ao comentário de Ash. Eu? O Sion flutuou, rindo em voz baixa. Há alguém que não possa manipular, minha senhora? Meu pai, Sarin disse. Sabe que ele me vence 3 em cada 5 vezes. Ele diz o mesmo sobre você, minha senhora, Ash observou. Sarin sorriu e abriu a porta de seu quarto, disposta a se preparar para ir para a cama. Na verdade, não foi tão difícil, Ash. Tínhamos de perceber que nossos problemas eram a solução um do outro. Um tinha uma oferta sem quem a aceitasse. O outro, um pedido sem subterfúgios. Ash fez sons de descontentamento quando flutuava pelo quarto, estalando uma língua que não tinha, ofendido pela bagunça. O que foi? Sarin perguntou, desamarrando a fita preta amarrada na parte superior de seu braço, o único sinal que restava de seu luto. O quarto não foi arrumado novamente, minha senhora, Ash explicou. Bem, não se pode dizer que o deixei bagunçado, Sarin disse, ofendida. Não, Vossa Alteza é uma mulher muito ordenada, Ash reconheceu. Mesmo assim, as criadas do palácio estão relaxando em seus deveres. Uma princesa merece a consideração adequada. Se permitir que negligenciem seu trabalho, não demorará até que deixem de respeitá-lo. Acho que está exagerando, Ash, Sarin disse, balançando a cabeça. Tirou o vestido e se preparou para deitar. Supõe-se que eu seja desconfiada, lembra? Isso é um assunto de criados, não de senhores, minha senhora, Ash disse. Você é uma mulher brilhante e uma excelente política, mas trai a fraqueza comum de sua classe. Ignora a opinião dos criados. Ash! Sarin objetou. Sempre tratei os criados de meu pai com respeito e gentileza. Talvez eu devesse me expressar de outro modo, minha senhora. Ash falou. Sim, você não tem preconceitos cruéis. Contudo, não presta atenção no que os criados pensam de você. Não da mesma maneira que está sempre atenta ao que a aristocracia pensa. Sarin passou a camisola pela cabeça, recusando-se a mostrar qualquer sinal de petulância.
Sempre tentei ser justa. Sim, minha senhora, mas é filha da nobreza, criada para ignorar aqueles que trabalham ao seu redor. Só sugiro que se lembre que, se as criadas a desrespeitarem, isso pode ser tão prejudicial quanto se os senhores fizerem o mesmo. Tudo bem, Saren disse com um suspiro. Entendi. Chame Mela para mim. Perguntarei se sabe o que aconteceu. Sim, minha senhora. Ash flutuou em direção à janela, mas antes que ele partisse, Saren fez um último comentário. Ash perguntou. O povo amava Rowden, não amava? É o que dizem todos os relatos, minha senhora. Era conhecido por prestar atenção muito pessoal às suas opiniões e necessidades. Era um príncipe melhor do que sou como princesa, não era? Ela perguntou, a voz falhando. Não diria isso, minha senhora, Ash disse. Você é uma mulher de muito bom coração e sempre trata suas criadas bem. Não se compare a Rowden. É muito importante lembrar que você não estava se preparando para governar um país, e sua popularidade nunca foi um assunto importante. O príncipe Rowden era o herdeiro do trono, e era vital que entendesse os sentimentos de seus súditos. Dizem que ele dava esperança ao povo, Saren falou, pensativo, que os camponeses suportavam os encargos exorbitantes de Iadon porque sabiam que, em algum momento, Rowden chegaria ao trono. O país teria colapsado há anos se o príncipe não estivesse entre eles, encorajando-os e confortando seus espíritos. E agora ele se foi, Ash disse, em voz baixa. Sim, ele se foi, Saren concordou, a voz imparcial. Temos que nos apressar, Ash. Continuo achando que não estou fazendo nada de bom, que o país caminha para o desastre, independentemente do que eu faça. É como se eu estivesse ao pé de uma encosta observando um enorme pedregulho caindo na minha direção, se estivesse atirando pedregulhos para tentar desviá-lo. Seja forte, minha senhora, Ash disse com sua voz profunda e séria. Seu Deus não vai ficar sentado observando Erlon e Theod serem esmagados pelo calcanhar de Wyrn. Espero que o príncipe esteja olhando também, Sauron falou. Ele estaria orgulhoso de mim. Ele estaria orgulhoso de mim, Ash? Muito orgulhoso, minha senhora. Só quero que me aceitem, ela explicou, percebendo quão boba devia parecer. Passara quase 3 décadas amando um país sem sentir que esse amor fosse correspondido. Theod a respeitava mais. Mas estava cansada de respeito. Queria algo diferente de Arelon. Eles a aceitarão, Sarin. Ash prometeu. Dê-lhes tempo. Eles a aceitarão. Obrigada, Ash, Sarin disse com um suave suspiro. Obrigada por suportar as lamentações de uma menina boba. Podemos ser fortes diante de reis e sacerdotes, minha senhora, Ash respondeu. Mas viver é ter preocupações e incertezas. Mantenha-as guardada e elas a destruirão, deixando para trás uma pessoa tão calejada que as emoções não enraizarão em seu coração. Com isso, Lucian atravessou a janela em busca da criada, Mela. Quando Mela chegou, Sarin havia se recomposto. Não houve lágrimas, apenas algum tempo de reflexão. Algumas vezes era demais para ela, e sua insegurança simplesmente brotava. Ash e seu pai sempre estiveram por perto para apoiá-la nessas ocasiões. Ah, Deus! Mela disse, observando o estado do quarto. Era magra e bastante jovem. Definitivamente não era o que Sarin esperava quando se mudou para o palácio. Mela parecia mais uma das contadoras de seu pai do que a chefa das criadas. Sinto muito, minha senhora. Mela se desculpou, oferecendo um sorriso sem graça para Sarin. Nem me lembrei disso. Perdemos outra garota esta tarde, e não me ocorreu que seu quarto estivesse na lista de afazeres dela. Perdemos, Mela? Sarin perguntou, preocupada. Uma fuga, minha senhora, Mela explicou. Elas não deveriam sair. Somos contratadas como o restante dos camponeses. Por algum motivo, no entanto, temos problemas em manter as criadas no palácio. Domi sabe por quê. Nenhum criado no país é tratado melhor do que os daqui. Quantas você já perdeu? Sarin perguntou com curiosidade. Ela foi a quarta este ano, ela disse. Enviarei algum imediatamente. Não se incomode esta noite. Apenas se assegure de que não aconteça novamente. É claro, minha senhora. Ela respondeu com uma reverência. Obrigada. Aí está outra vez, Sarin exclamou, pulando para fora da cama. Ash se iluminou imediatamente, flutuando, inseguro, junto à parede. Minha senhora? Silêncio, Sarin ordenou, pressionando o ouvido contra a parede de pedra ao lado de uma janela, ouvindo o som de algo raspando. O que acha que é? Acho que o que quer que minha senhora tenha jantado não lhe caiu bem, Ash respondeu, incisivo. Definitivamente havia um ruído ali, Sarin disse, ignorando o escárnio.
Embora Ash sempre estivesse desperto pela manhã quando ela acordava, não gostava de ser perturbado depois de adormecer. Ela estendeu a mão até a mesa da cabeceira e pegou um pedaço de pergaminho. Fez uma marca com um pedacinho de carvão sem se incomodar em fazê-lo com tinta e pena. Olhe, declarou, levantando o papel para que Ash visse. Os sons sempre acontecem nos mesmos dias da semana. Meidal e Opedal. Ash se aproximou flutuando e olhou para o papel. Seu Aeon brilhante era a única iluminação do quarto além da luz das estrelas. Você escutou o barulho 2 vezes em Meidal e 2 em Opedal. 4 vezes no total, disse cético. Isso dificilmente leva à conclusão de que sempre acontecem nos mesmos dias, minha senhora. Ah, você acha que eu estou ouvindo coisas de todo modo? Sarin reclamou, deixando o pergaminho sobre a mesa. Eu pensava que Sions tinham um excelente sentido da audição. Não quando estamos dormindo, minha senhora, Ash disse, deixando implícito que era exatamente o que fazia naquele momento. Deve haver uma passagem ali, Sarin concluiu, batendo na parede de pedra sem resultado. Se você está dizendo, minha senhora. Sim, ela disse, levantando-se e estudando a janela. Veja como a pedra ao redor desta janela é grossa, Ash. Inclinou-se contra a parede e colocou o braço para fora. As pontas de seu dedo mal alcançavam o lado de fora do batente. Essa parede parecia realmente ser tão larga. Oferece muita proteção, minha senhora. Também oferece espaço para uma passagem. Uma muito pequena, Ash respondeu. É verdade, Sarin refletiu, ajoelhando-se para a borda inferior da janela. Ela se inclina para cima. A passagem foi construída em ângulo ascendente, passando entre a parte inferior das janelas deste andar e o primeiro andar. Mas a única coisa que há nessa direção é... Os aposentos do rei, Sarin terminou. Para onde mais uma passagem levaria? Está sugerindo que o rei faz excursões secretas 2 vezes por semana no meio da noite, minha senhora. Exatamente às 11 horas, Sarin disse, olhando o grande relógio do avô no canto do quarto. É sempre na mesma hora. Que motivo poderia ter para fazer uma coisa dessas? Não sei, Sarin disse, tamborilando na bochecha. Ah, céus, Ash murmurou. Minha senhora está planejando algo, não está? Sempre, Sarin disse, docemente, voltando para a cama. Apague a luz. Um de nós quer dormir.